Olá, graça e paz. Sou o pastor Davi, pastor da comunidade evangélica no Jardim Industrial, e estou aqui com muita satisfação, muita alegria para poder trazer para você mais uma parte do nosso estudo sobre oração, orações poderosas na Bíblia, onde nós estamos comentando, estamos trazendo uma informação, uma orientação e também buscando uma prática naquilo que pode ser a ferramenta mais importante na vida cristã, que é a oração. E nós estamos comentando através de alguns exemplos que nós temos assim de respostas e situações que aconteceram através de uma oração poderosa na Bíblia. E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo dessa playlist e eu espero que você aprenda bastante coisa dentro do que nós vamos comentar aqui hoje, tá? Quero de antemão pedir a você para se inscrever no nosso canal, ativa aí, clica o botãozinho de se inscrever, seja um inscrito do nosso canal, seja um cooperador também, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, deixando o seu like e também o seu comentário sempre que possível. Quero fazer para você também o convite para você vir nos fazer uma visita em um dos cultos presenciais da nossa igreja, na rua Padre Antônio Vieira, número 114, bairro Jardim Industrial, em Contagem, Minas Gerais. Aos domingos, às 9 da manhã e também às 19 horas, nós estamos presencialmente celebrando a Deus e buscando algo que venha do Senhor sobre nós. Deixo para você também que está aí procurando a oportunidade de cultuar, de ouvir a palavra de Deus no meio da semana e que às vezes no corre-corre não está conseguindo tempo de ir até o templo, de poder se reunir com os irmãos. Eu te convido para participar conosco da nossa quarta online pelo facebook.com/comunidadejI. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um culto abençoadíssimo que acontece com 1 hora de duração e eu tenho certeza que essa 1 hora apenas já é o suficiente para abençoar demais as nossas vidas. Então, vamos lá, vamos começar falando sobre o tema de hoje, das orações poderosas. Hoje eu quero falar de um estilo de oração, de um tipo de oração que é possível a gente fazer, que também é uma oração bíblica, aliás, e nós vamos comentar sobre ela aqui, que é o clamor, né? Quando nós fazemos a oração do clamor, a oração da petição. Nós falamos sobre súplica, nós falamos da oração intensa, que é aquela oração constante, nós temos aí já vídeos falando sobre esses dois temas, e hoje eu quero falar sobre clamor. Mas deixa eu te explicar um pouquinho a respeito do clamor. Alguns anos atrás, um irmão da nossa igreja, o João Carlos, me fez a pergunta assim: pastor, qual é a diferença da súplica para o clamor? O que quer dizer as duas coisas? Bom, e naquela ocasião eu dei para ele a resposta que eu acredito que vai servir para nós aqui hoje também nesse vídeo. Que a diferença entre as duas coisas é que súplica é aquilo que você entrega intimamente a Deus, é aquela petição que você faz intimamente ao Senhor, que você faz assim de uma forma como fez Ana. A oração de Ana foi uma oração de súplica, né? Foi uma oração de quando você está junto de Deus ali e você geralmente fala em sussurros, né? Você pede a Deus de forma com lágrimas, de forma baixa, mais íntima, né? Isso é a súplica. O clamor não, o clamor já é algo urgente, né? O clamor já é algo que você precisa de manifestar de forma urgente, de forma visual e visível também, porque você também precisa de uma resposta, você precisa de um mover e de uma ação do Senhor de forma imediata, né? Praticamente imediata, de forma rápida. Você precisa ser abençoado de forma rápida. Então, clamor é você apresentar uma necessidade a Deus também de forma audível. Você apresentar uma petição a Deus de forma intensa, mas não significa que vai ser constante, né? A oração intensa é aquela oração que é constante, que ela não para, como nós vimos
no vídeo anterior a esse que eu estou fazendo hoje. Né? Agora, já o clamor é aquela oração que também é intensa, também é em voz alta, também é com veemência, mas ela é urgente. Né? Então, é uma coisa que você está chamando à existência na sua vida. E eu quero ler para você uma história da Bíblia, mostrar a você aí uma história bíblica, onde nos mostra uma oração de clamor poderosa, uma oração poderosa de clamor. Né? Deixa eu mudar a tela aqui, como eu disse, nós estamos chique agora, né? Nós temos aí, ó, né, a tela dividida com os nossos slides, né, que dá para você acompanhando aí também os comentários, né? E a oração que nós vamos ver hoje, a oração poderosa de hoje, é o clamor de Josafá, o clamor do rei Josafá. Então vamos lá, vamos ler o texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, do 1 ao 12. 2 Crônicas 20, 1 a 12. Diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, de frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém. É um texto um pouco grande, né? São 12 versículos que eu li ali, versículos grandes, mas que serve para poder trazer para nós uma explicação, uma orientação em cima do que nós queremos comentar e trazer aqui dentro dessa lição, dentro desse vídeo da série sobre orações poderosas, né? Aprendendo um pouco sobre oração. A história ali, ela já se revela por si, né? Ela mostra que era um tempo de guerra, era um tempo em que se levantaram reinos contra Josafá, rei de Judá, e Josafá, então, ele se depara numa oportunidade, num momento em que ele precisava fazer uma oração. Ele decidiu que ele tinha que orar, ele mandou toda a nação proclamar um jejum, né? Ele proclamou um jejum em toda a nação, né? Mandou que se fizesse aquele jejum, e ele resolve, então, reunir todo o povo para um tempo de oração. É um tempo de clamor.
né, ele até faz menção disso, né? Faz menção dos antepassados que também clamaram ao Senhor e se dispuseram para fazer aquilo que ele estava fazendo, que os antepassados, ao levantar o templo em Jerusalém, eles haviam dito que quando viesse sobre eles o peso, né, o peso de uma guerra, o peso de uma maldição, o peso de qualquer situação que fosse, eles se reuniriam ali para clamar. Então ele até faz menção disso. E foi justamente isso que o rei Josafá decidiu fazer. Foi justamente reunir o povo e clamar a Deus. Então veja que ele resolve abrir o jogo, ele resolve falar com Deus abertamente. Normalmente, geralmente, o clamor ele tem esse teor, ele deve ter esse teor de jogo aberto, o teor de jogo limpo mesmo com Deus, porque não dá para dar muita volta. A gente tem que falar com Deus aquilo que é necessário, né? E como eu coloquei aí, momento oportuno para clamar. Qual é o momento oportuno para clamar? Um dos momentos oportunos para clamar é quando o caso é grave, né? Esse é um dos melhores momentos para clamar, é quando o caso é grave. Josafá não tinha outra opção a não ser se apegar a Deus, pois o caso era gravíssimo. Quando a situação ela é grave, que você não vai se deparar com uma flexibilidade ou com uma possibilidade mais flexível para você encontrar uma solução para aquele problema, esse momento é um momento certo para o clamor. Esse também é um momento certo para clamar. Porque situações graves, gente, situações graves são aquelas assim, que você está vendo o acidente, né? Você está ali, você está vendo que está pegando fogo, você está vendo que o enfermo ele está piorando, né? Você está vendo que a situação, a segurança no lugar está sendo colocada à prova, porque estão invadindo o lugar. Você está vendo que, né, explodiu a primeira bomba, né, e você precisa então de uma ação sobrenatural. Nós precisamos nos apegar a Deus, ligarmos diante de Deus. E é nesse tempo que a gente não deve simplesmente entrar em pânico, mas a gente deve lembrar do clamor e jogar aberto com Deus, levantar uma palavra, levar uma palavra ao Senhor, assim, jogo aberto, chegar realmente falando, Deus, é disso aqui que eu preciso. Não dá para a gente dar muitos rodeios no clamor, né? A oração do clamor não é uma oração que vai dar muitos rodeios. Gente, porque tem momentos que cá para nós, é verdade. A gente quer colocar diante de Deus, a gente vai colocar diante de Deus, mas ela não é uma situação grave. Então não é o tempo da oração do clamor, né? A oração do clamor, ela precisa ser apresentada nesse tempo, no tempo que a coisa é grave. Outro tempo oportuno, momento oportuno para clamar, quando não souber o que fazer. O rei não escondeu que nem ele nem os seus sabiam o que fazer diante da situação. Quando você se depara com a situação que você não sabe o que fazer, tem uma situação ali, você não tem uma ação própria, você não tem uma ação, não se pensou naquilo ali, não se levantou aquela condição. Esse é um momento oportuno para clamar. Como eu disse, né, na explicação sobre o que é clamor, é o momento de você falar em alta voz, é o momento de você falar com firmeza, buscar de Deus com humildade no coração, sempre, claro. Né? Você deve ser humilde, deve ser simples, você deve ser uma pessoa respeitosa diante do seu Deus, mas você também precisa ser firme, direcionado. Né? Por quê? Porque você não sabe o que vai fazer. Gente, uma das frases que mais me chama a atenção nessa oração, uma das frases que mais me chama a atenção nessa oração, porque geralmente quando eu clamo a Deus diante dessa situação também,
Então, desde que eu conheci essa história, essa frase de Josafá, da oração dele, é a que mais me chama a atenção. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos continuam fixos no Senhor. Os meus olhos se voltam para o Senhor. Não sei o que fazer, mas eu estou clamando. Não sei o que fazer, mas eu estou pedindo, eu estou falando. E eu estou sendo honesto. Eu não sei o que fazer diante dessa situação. Então, esse é um momento oportuno para clamar. Um outro momento oportuno para clamar é quando for afrontado. Veja que Josafá e Israel se sentiram afrontados pela ingratidão daqueles que os atacavam. Isso lhes deu um bom argumento na oração. Gente, repara que Josafá, na oração dele, ele se dá o direito, como rei de Judá ali, ele se dá o direito de falar: Senhor, nós estamos sendo afrontados por esse povo. Eles estão sendo ingratos. Por quê? O Senhor mesmo, o Senhor não permitiu que quando Israel vinha do Egito para cá, para a terra prometida, o Senhor não permitiu que Israel invadisse a terra dos Moabitas, a terra dos Amonitas. O Senhor não permitiu. Por causa disso, nós nos desviamos deles. E agora, meu Deus, veja como eles estão nos pagando. Gente, olha que interessante. O momento da afronta foi um argumento de oração para Josafá. Quando a gente é afrontado, a gente pode entender como um momento oportuno para clamar ao Senhor. Mas aí também há uma condição, né? Ele fez o uso daquele momento, ele fez o uso da afronta, mas havia um histórico de pertencimento, havia um histórico de bênção, havia um histórico de livramento, né? Havia um histórico de que fizeram a coisa certa. Então, no momento da afronta, eles fizeram um bom uso, né, de tudo aquilo que eles tinham feito também de certo, para usar como um argumento de clamor diante de Deus. Né? Não adianta a gente só se sentir afrontado e resolver colocar diante de Deus, apresentar causas diante de Deus, que nós mesmos não tenhamos respeitado os limites, que nós mesmos não tenhamos respeitado as ordens do próprio Deus, que a gente mesmo tenha negligenciado o que era certo. Não, né? A gente foi afrontado ou está sendo afrontado, nós vamos levantar um clamor diante de Deus, mas se a gente sabe que a gente está errado, não vai adiantar argumentar, né? Não vai adiantar. Mas se a gente sabe que a gente está certo diante da situação, o clamor é o momento certo, uma oportunidade, né, para você poder apresentar a Deus os seus argumentos, né, porque você está sendo afrontado. O clamor traz respostas sobrenaturais. Então, para a gente poder selar e fechar esse entendimento sobre esse tipo de oração, que é a oração do clamor, a gente precisa de ter essa frase aí gravada, né, na nossa mente, na nossa memória. O clamor traz respostas sobrenaturais. Quando o clamor volta com sua resposta, geralmente traz consigo uma carga de ação sobrenatural muito grande, geralmente difícil de se explicar e até mesmo de entender. Então preste atenção no que vai ser falado para você agora diante disso aí. O clamor traz respostas sobrenaturais. Josafá, a exemplo de Josafá, a Bíblia diz que o Senhor respondeu o clamor de Josafá. Respondeu imediatamente, inclusive. Respondeu dando para ele a seguinte direção: Josafá, entre na guerra, entre na batalha, prepare os seus homens de guerra e entre na batalha. Mas, ao invés de colocar as lanças ou os flecheiros na frente, ou ao invés de você colocar os carros ou os cavalos na frente para entrar na guerra,
você vai colocar os músicos e cantores. Meu Deus do céu. Meu Deus, será que o senhor está falando sério? Antes de você entrar nessa batalha, antes dos guerreiros de fato, você vai colocar a sua ação, o seu poderio de louvor e de adoração. Irmãos, a Bíblia conta que Josafá obedeceu de novo, né, e colocou os seus músicos e os seus cantores, né, de Judá à frente para poder cantar ao Senhor. E a Bíblia ainda conta que a letra da música que eles cantavam era: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam indo para a guerra, eles estavam indo para a batalha, e eles iam cantando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas a Bíblia conta o desfecho dessa guerra, que o exército inimigo, né, as 3 nações inimigas que haviam se levantado contra Josafá, ao ouvirem o som dos instrumentos, ao ouvirem o povo festejando, ao ouvir o povo celebrando a Deus, a Bíblia diz que veio no meio daquele exército inimigo, daquele grande exército inimigo, uma grande perturbação, uma grande confusão, e de repente um começou a atacar o outro. Um soldado atacando o outro, um soldado matando o outro, um soldado ferindo o outro, e aquilo ali começou uma confusão generalizada no outro exército. E por fim, Judá, né, Josafá e o seu exército não teve que dar nem uma espadada, não teve que dar nem uma lançada, né, não teve que ferir ninguém, porque aquele exército se dissipou por si só, porque Deus enviou uma resposta sobrenatural ao clamor de Josafá. Deus enviou uma resposta cheia, assim, uma carga sobrenatural muito grande. E é um mover sobrenatural difícil de se explicar, e é difícil até mesmo quem está vivendo a resposta de entender. Então é importante você saber que ao clamar, como a coisa é urgente, como precisa de um mover urgente, geralmente Deus vai fazer uma obra sobrenatural. Ele vai mover de forma sobrenatural na sua resposta. Talvez esse sobrenatural não seja uma coisa assim tão teatral, né? Talvez não aconteça de forma tão teatral, mas é interessante você saber que ele vai mover de uma forma sobrenatural muito grande. Ele vai fazer algo acontecer que vai confundir pessoas, que vai confundir os seus inimigos, que vai confundir o exército inimigo. Mas é importante você saber que muitas vezes até você mesmo pode ficar surpreendido. Até você mesmo não vai entender como assim que aconteceu a solução dessa causa. Como que aconteceu a solução desse problema? Como que veio? Como que chegou a resolução dessa situação? Eu não sei nem explicar, não consegui nem entender. Eu só sei que veio. Então, lembre-se que é a resposta do clamor. Amém? Entendemos que existe também a oração do clamor. E nós vimos hoje uma oração poderosa da Bíblia, né? Uma oração poderosa dentro da Bíblia que moveu, que fez a diferença e mudou a história de toda uma nação, né? Toda a história, tudo aquilo ali que estava, de repente, disposto a acontecer ao contrário, né? Estava suscetível a acontecer uma grande mortandade no meio do povo de Deus. Pelo contrário, o Senhor realizou o livramento e fez um grande milagre e uma grande obra na vida do seu povo. Então, por hoje nós ficamos aqui com mais essa lição, mais esse entendimento sobre esse tipo de oração, esse tipo de entendimento. Espero que você tenha se sentido abençoado e também inspirado a clamar ao Senhor nos momentos oportunos. Não deixe de clamar, porque com certeza a resposta virá.
Amém? Olha, te agradeço por ter ficado até aqui, por ter assistido, ter ouvido. Te convido a assistir os outros vídeos da série também, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito mais. E também tem outras séries já dispostas aqui no nosso canal, né? Fique à vontade, faça bom uso dessas séries de ensino, essas séries falando sobre temas tão especiais, tão importantes para a nossa vida cristã. Mais uma vez, deixo para você a solicitação de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho abaixo aí de se inscrever, também ativando o sininho para ser notificado dos novos vídeos que a gente vai subir. Deixo para você também o convite, mais uma vez, para vir nos fazer uma visita em um dos nossos cultos presenciais aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas, na rua Padre Antônio Vieira, número 114, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, Minas Gerais. Esse endereço fica próximo ao Hospital Santa Rita. Se você colocar no GPS, no Waze, e colocar Comunidade Evangélica no Jardim Industrial, qualquer aplicativo de GPS te coloca na porta da nossa igreja, sem maiores complicadores. Você também que está sem tempo de participar de um culto presencial no meio da semana, participe conosco da quarta online, toda quarta-feira às 20 horas, pelo facebook.com/comunidadejI. facebook.com/comunidadejI. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos online abençoando vidas. Tem sido muito bom. E eu deixo para você também o convite da oportunidade de vir compartilhar conosco e contribuir através dos seus dízimos e ofertas aqui no nosso ministério. Contribua, ajude, ofereça o seu coração voluntário, abençoador. As ofertas e os dízimos que entram aqui são para manter a pregação do Evangelho sempre em dia, sempre atualizada e contínua. Não deixe de contribuir por não entender sobre o assunto. Se você também quiser uma orientação específica sobre esse tema, pode deixar aí nos comentários também que a gente vai fazer para você poder se inteirar completamente sobre isso. Se você quer contribuir, você quer ofertar, quer ajudar a obra do Senhor, na descrição do vídeo, logo abaixo, tem uma chave Pix para você poder fazer a sua colaboração e também os dados de uma conta, caso você prefira fazer um DOC, um TED, para abençoar. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus planos e projetos, que tudo vá bem para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Graça e paz.